Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. Mais um Selmocast para o seu desespero. Agora a gente está com a escritora Alex Leiva, né, que é escritora de romances e de contos. Ela é baiana, né, Alex? Sim, sou baiana de Bom Jesus da Lapa. De Bom Jesus da Lapa. E ela vai conversar com a gente aqui sobre as obras dela e sobre o que ela tem produzido, o que ela está produzindo agora, se ela estiver produzindo, enfim, sobre o trabalho dela. Bem-vinda, obrigado. Obrigada a você. Diga, abrindo aqui, eu tenho aqui... Bom, você ia falar alguma coisa, fale. Não? Não? Não. Eu achei que tivesse te cortado. Quando a gente põe o seu nome no Google, aparece em primeiro lugar Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, de 2016. Isso é um romance? É um romance. Esse romance é um pouco extenso, né? Ele faz parte de um projeto que eu estou chamando de trilogia, que nasceu de uma ideia. Vários personagens procuram pelo mundo um livro que se chamando O Livro Real com L maiúsculo, hífen, e real também maiúsculo. Esse livro traria todas as respostas para a origem do ser humano, porque estamos aqui, os tipos de ser humanos que existem, trabalharia muito os sentidos da vida e explicaria, enfim, tudo que o ser humano, ontologicamente, busca saber sobre si, sobre o mundo, sobre o outro. Bem, esse livro, obviamente, não existe. Ele é assim uma espécie de ideia tirada um pouco da teoria de Platão, do mundo das hierarquias, por isso o real com R maiúsculo. E então esses personagens, eles têm suas vidas, né? Suas questões, e eles procurariam esse livro. Alguns personagens conseguem ler o livro, conseguem ser convidados, sorteados, escolhidos para ler esse livro, e outros não. E a razão pela qual alguns conseguem e outros não é debatida assim no meio do livro, né? Através dos diálogos dos personagens. Então o leitor fica sabendo que alguns personagens ainda estão num processo em que eles são denominados de elefantes, ou seja, eles têm uma densidade, uma profundidade, mas eles ainda não têm condições de receber o conhecimento que o livro real traz. Então, tudo parte dessa premissa de que se você está preparado, o conhecimento chega, de alguma forma, para você. E existem aqueles que já estão preparados para absorver os conteúdos do livro real. E essas pessoas são chamadas de encontradas. Então, o Não Se Vai Sozinho ao Paraíso é dividido em 3 partes. E nessas 3 partes, então, o leitor vai aprendendo, vai sabendo sobre a vida desse personagem. O protagonista se chama Micael, e ele é um sujeito que, durante a sua juventude, procurou muito ler esse livro real, que é um livro guardado por guardiões invisíveis, e somente as pessoas que podem ler é que o leriam. Se você tentar ler esse livro sem estar ainda na sua condição intelectual, espiritual, para absorver, o livro fica todo em branco. Desaparece o conteúdo, você não consegue ler. Bem, então, esse personagem, Micael, ele é escolhido para ler o livro, porém ele está se batendo com uma situação muito grave na vida dele, que é um acidente de carro em que ele era o motorista e que tirou a vida da esposa e do filho mais velho dele, ficando só ele e o mais novo.
Então, ele, por uma revolta, uma dificuldade muito grande de lidar com essas questões, ele é católico, já começa a rejeitar essas buscas esotéricas da juventude, e o livro vem no momento em que ele já não está muito certo de que aquilo teria algum sentido para ele. Então, Não Se Vai Sozinho ao Paraíso é sobre a vida de Micael, seus fantasmas, seus limites, seus sonhos, suas dificuldades, seus traumas, né? E os amigos em torno dele. Acontece muita coisa, eu não teria condição de... Outro dia eu reli... Períodos atuais, né? Nos Sim, tempos sim. de hoje. Ele, na verdade, ele vai até 2003, esse livro. Em seguida tem O Mal Não Tem Asas. Eu deveria ter pegado os livros para te mostrar aqui, né? João Filho disse que pode pegar para mim. Em seguida vem Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, que continua essa trilogia, quer dizer, a questão do livro real continua embalando alguns personagens, mas o Mal Não Tem Asas é sobre um outro personagem protagonista, que é um escritor chamado Juliano Borelli. E ele é uma espécie de arquirrival de Micael. Tudo que Micael tem de bom, de generoso, de altruísta, ele tem de negativo, maligno, e existem alguns embates entre eles, porque Micael é leitor de Juliano Borelli. E, então, eles vão debater algumas questões. E, paralelo a isso, tem a vida do próprio Juliano Borelli, que tem, nesse livro O Mal Não Tem Asa, tem um processo, que eu posso dizer assim, bem traumático, de redenção. Primeiro, o leitor vai conhecer profundamente como se construiu essa malignidade em Juliano Borelli, para depois compreender o processo lento de redenção dele. E o terceiro livro, que se chama Os Irrealistas, encerraria essa questão da trilogia do livro real. Eu ainda estou escrevendo. Mas após o Mal Não Tem Asas, assim, olhando aqui pelo Google, tá? Você publicou Elefantes Submersos, não tem nada a ver com isso. Não, Elefantes Submersos é um livro de contos, é uma espécie de antologia pessoal que eu fiz, assim, pegando contos que foram publicados em revistas, jornais. Existia um período, quando eu comecei a escrever, que a gente era muito publicado, a mídia gostava da literatura. A mídia local, por exemplo, aqui em Salvador, e até mesmo em outros lugares, você mandava um livro, as pessoas faziam matéria, entrevista, e tinha também espaços em jornais. Aqui mesmo tinha um jornal chamado A Tarde, ainda existe esse jornal, mas não tem mais esse espaço, que era o A Tarde Cultural. Era uma espécie de encarte literário que vinha aos sábados, e eram resenhas, tinham textos inéditos, entrevistas com autores, traduções, que mais, meu Deus? Críticas, comentários, notícias também sobre alguém que estivesse fazendo lançamento naquele período. E eu publiquei, a primeira vez que eu saí publicada foi justamente nesse jornal, que era editado por um grande poeta baiano chamado Floresvaldo Matos. Então, eu publiquei uns 3 contos lá. Eu mandei meus originais para ele e ele generosamente gostou, publicou. Então, alguns desses contos eles foram ficando nessas revistas literárias e jornais que se acabaram. E aí, por volta mais ou menos de 2020, eu escrevi uns 4 contos inéditos, 2 deles ambientados já naquela neurose daquela pandemia. E então eu decidi reunir todos esses contos num livro só. E busquei sempre, não só alguns que estavam inéditos, que eu estava acabando de escrever, esses 4 contos, como também outros que foram ficando ao longo de livros que eu publiquei. Então, João colocou aqui os livros. Você quer que eu os apresente? Mostrar? Sim. Acho que está faltando o primeiro.
Está faltando o primeiro de todos, que é Urbanos. Ele não pegou aqui. Eu vou começar pelo segundo, então. Esse aqui é o meu segundo livro, Obscuros. É um livro de contos. O meu primeiro livro, Urbanos, ele foi um livro de contos assim que eu estreiei com ele. Era um concurso que existia aqui na Bahia, para autores inéditos. Então, você mandava o livro e tal, era julgado por 3 jurados, e o prêmio era publicar o livro. Então, o meu livro foi publicado com uma tiragem grande, de 1.000 exemplares, eles me deram muitos exemplares. Eu pude mandar esse livro para tudo que era jornal e pessoas, escritores, como Herberto Salles, Ivan Junqueira, Guido Guerra, meu Deus, os escritores todos já morreram. Agora eu estou falando assim, me veio na mente que todos esses autores, eu mandei meu livro, eles leram, responderam, eu tenho cartas de respostas e recepção do livro, e foram boas já faleceram. Foi uma boa recepção. E então, mas esse primeiro livro, ele é um livro assim de contos muito breves. Eu estava num processo assim meio de imitar uma câmara de cinema, de flagrar as pessoas na rua, imaginar que seria aquela mulher com uma blusa verde e uma saia, sei lá, cenoura, 7 horas da manhã, outra pessoa chorando, sentada no meio-fio, não sabia o que aconteceu com ela, e começava a imaginar a vida dessas pessoas. Então, eu fazia contos breves que eu coloquei com nomes de cores, porque me chamava a atenção essa explosão de cores. Eu estava vindo morar em Salvador. E aí se chamou Urbanos, esse livro. Ele foi premiado por esse prêmio da Copene, não existe mais Copene, com a Fundação Casa de Jorge Amado. A Fundação Casa de Jorge Amado publicava o livro e a Copene pagava tudo, fazia um mega lançamento. No meu lançamento teve muita gente conhecida e muitos autores. Foi uma alegria muito grande. Foi uma boa estreia, porque eu já estreiei assim, sem precisar me preocupar com essas coisas. Livro todo pago, um público grande, o público ganhava o livro, não comprava, era gratuito. E aí o meu segundo livro é esse, Obscuros, que é um livro pequeno, como você pode ver, nessas edições de bolso, e foi publicado por uma editora que também não existe mais, chamada Oiti. Era uma editora que tinha uma questão de papel reciclado e tal, edições curtas, e também pouca tiragem. Depois que vendesse tudo, fazia uma nova tiragem. Uhum. Esse livro ele já trabalha com 4 contos apenas, já é uma outra proposta de contos. Enquanto Urbanos eu tinha contos até de meia lauda. Esse aqui são contos mais densos, todos atravessados pelo tema da morte. Sempre alguém está perdendo alguma coisa. Então começa com uma personagem que vai enterrar os pais, recebe a notícia que os pais faleceram. Depois a gente tem um rapaz que recebe a notícia da morte do grande amor da vida dele, e por aí vai. Todos os 4 contos são 4 contos, por isso esse título, Obscuros, porque são atravessados pela dor da perda e a dificuldade de lidar com ela. É difícil achar esse livro. Se achar, eu compro, viu? Pode me vender, eu compro mesmo. Eu não tenho. Esse aqui, como vocês podem ver, não sei se dá para ver, é de João Filho. Ele não empresta também nem vídeo, só me empresta assim para eu mostrar. Eu vou falando os livros ou fica muito chato? Pode falando, isso? Fica à vontade. O terceiro livro é esse aqui, que é um romance. Se chama Henrique. As edições são todas assim meio estranhas, né? A primeira edição também é Urbanos, ela é fora do padrão. Obscuros é uma edição de bolso, e o Henrique, como vocês podem ver, é uma edição também bem estranha, parecendo um caderno. Essa história de é o seu primeiro romance da vida? Meu primeiro romance, exatamente. E Henrique é o nome do personagem.
Esse é um livro assim mais centrado, que pelo menos que eu tento trabalhar, aquela questão de fluxo de consciência. O personagem principal sofre um acidente, fica um tempo entre vida e morte, e o livro é justamente ele se lembrando da vida dele, dos amores. É um livro que trabalha com uns temas um pouco polêmicos. O personagem principal é homossexual, tem uma paixão pelo próprio pai. Enfim, é um livro, hoje em dia, eu acho um livro difícil. Eu acho que eu amenizaria alguns temas aqui que foram colocados. Mas já está publicado, enfim. O personagem, ele é de 2000. Eu estreiei em 1997 com Urbanos. Em 99 eu lancei Obscuros. Em 2001, na verdade. 2001, eu estou vendo aqui na minha frente a data. 2001 eu lancei Henrique. E aí eu passei um tempo assim, muito insatisfeita com as coisas. Com esse livro? Com todos eles. Se eu pegar agora, por exemplo, se aparecesse uma editora querendo publicar meus primeiros livros, eu teria que sentar, ler, reler, reescrever. E aí eu fiquei um tempão sem publicar nada. E aí fui convidada para participar de uma coleção que existia, acho que não existe mais, em Salvador, que são livros em forma de envelopes. Eles vêm assim nessa edição. João também participou dessa coleção, chama Cartas Baianas. E é assim, ó, tá vendo como parece um envelopinho? Você fecha aqui, ó. É muito legal isso. Aqui. É muito legal. Aí tem um limite. Só poderia ter 50 páginas e tal. Vinha assim como se fosse uma cartinha mesmo para o leitor, sempre padronizado com um íconezinho que você define com o editor, lógico. Eu defini uma guitarra, porque o meu personagem chama O Sol que a Chuva Apagou. O meu personagem é um baixista que viveu muito tempo fora do Brasil, está voltando ao Brasil, perdeu um grande amor e está recomeçando, inclusive, as questões afetivas, começando a se interessar por outra pessoa. Aí ele tem uma coisa assim, meio de diário de bordo, sabe? O personagem principal é na primeira pessoa, vai escrevendo de acordo com as cidades, é uma banda começando, né? Então vai escrevendo à medida que vão fechando os shows, ele também de volta para casa, enfim, tem uma coisa assim meio on the road. A gente vai levando, vai lendo o diário dele, é isso? Exatamente, as anotações dele. E se chama O Sol que a Chuva Apagou, que é retirado de uma letra da Legião Urbana. Essa coleção da cartinha, a gente consegue encontrar hoje em dia? Se eu quiser comprar? Sim, é a editora daqui da Bahia, chamada P55. Eles têm site, se jogar P, a consoante P, 55 número mesmo, numeral, vocês vão bater lá. Eles têm site, geralmente eles são muito ativos, né? Publicam muitos livros de arte, de artistas baianos, com a foto do quadro, da escultura, etc. Eles trabalham muito com isso. O Henrique eu consigo achar também? Eu acho que não, mas não vale a pena, não. Se quiser, eu te mando. Eu tenho um bocado. Porque essa editora, Domínio Público, ela só publicou esse livro e depois fechou. Mas não foi culpa minha, não. Viu? Fechou por questões deles. Eu imagino que você deva ter falado, nossa, você podia publicar o João Filho, né? E eles, tá, vamos fechar agora. Nessa época, João Filho não estava escrevendo, quer dizer, devia estar escrevendo lá em Bom Jesus da Lapa, mas não. Ele começou em 2004, não é isso? Essa editora é 2001 mesmo, ela lançou o livro e no mesmo ano ela fechou. Na verdade, eles eram uma produtora. Eu gosto de brincar com o João. Bem, eu acho que depois do Sol que a Chuva Apagou, que é uma novela, eu publiquei um livro que eu também ganhei um prêmio com ele.
Você não trouxe Urbanos. João não trouxe nada, João não está ajudando. Ele trouxe um bocado, mas esqueceu Urbanos. Esse aqui é Primavera nos Ossos, que é um romance também. Esse livro eu lancei em 2010. Ele ganhou um edital da Petrobras. Era um edital que você escrevia assim, mandava tipo 40% do seu livro, eles avaliavam o seu projeto e pagavam assim uma espécie de bolsa, sabe? Sim. Uma espécie de bolsa para você concluir o projeto e publicar o livro. Tinha também uma pequena quantia destinada à editora. Não bancava todo o livro, mas a editora tinha que entrar com uma parte também dela. Então, ele saiu pela Casarão do Verbo, que é uma editora baiana, e foi meu primeiro livro, eu acho que em formato de livro padrão, sabe? Sei. É a história de uma publicitária, Luísa, que está terminando um casamento porque descobre que o seu marido é homossexual e, no mesmo período, ela é estuprada. Ela é uma publicitária. E ela decide se vingar dos estupradores. Então, são 2 estupradores e ela decide se vingar. Então, tem uma parte assim bem sangrenta, quem não gostar, e bem violenta no livro. Essa capa, qual é a ideia que você quis com essa capa? Não sei se dá para ver, é uma boneca, um manequim, todo... É um manequim desmembrado, é isso? É, um manequim desmembrado e tem umas borboletas pelo corpo. Assim como se fosse a ideia de trazer essa ideia da primavera nos ossos, né? Porque a gente tem essa expressão na língua portuguesa, quando algo foi muito difícil, muito doloroso, doeu até nos ossos, né? É uma dor que dói nos ossos. Os ossos não doem, na verdade, mas existe essa expressão. E como ela precisa renascer, ela precisa romper, a vingança não dá a ela não a faz ultrapassar a dor do estupro, da violência, então ela precisa renascer. Como a primavera tem também essa simbologia de trazer a vida das flores, tudo está meio seco, meio sem vida devido ao inverno, e a primavera traz de volta o verde, as flores, enfim. Então, a primavera está aí como esse sentido de renascimento, e nos ossos, porque seria uma recuperação realmente total, interior, que ela precisa fazer, né, nesse livro. É um livro que foi muito difícil para mim escrever, ele nasceu de uma ideia. Eu estava assistindo... Um tema muito forte. Eu estava assistindo uma matéria, eu não me lembro mais em que canal era, se era GNT, não, era um canal estrangeiro, porque tinha legenda o documentário. E as mulheres a maioria vinha com uma coisa no rosto para não se identificar, eram todas vítimas de estupro. E o jornalista perguntava, sempre a todas, a mesma pergunta: o que você faria, qual a primeira reação que você teve quando descobriu, né? Quando você percebeu que estava sendo estuprada, qual a primeira reação, o que é que você queria fazer? E a maioria dizia me vingar do estuprador. E depois? Aí depois iam fazer tratamentos, algumas se refugiavam na religião, na família, enfim, tinha grupos de terapia, etc. E eu desliguei eu já peguei o bonde andando, o documentário andando, e eu desliguei a TV e fiquei pensando, e se tivesse uma mulher que levasse isso a cabo? Uma forma de se vingar. Como isso resolveria a dor de você ser agredida naquilo que a gente tem de mais íntimo, né, que é o nosso corpo, de mais nosso, ou pelo menos a gente pensa que é nosso. Mais sagrado, né? Sim, João trouxe Urbanos. Urbanos, então, meu primeiro livro é esse aqui.
Um livro bem fininho, Bem, como você João, pode ver. Ele agora já foi, que ele tem uma live agora também. Bem, eu estou aqui me perdendo. Então, esse foi o Primavera nos Ossos, um livro que me deu muitas alegrias e que está sendo traduzido nos Estados Unidos pela tradutora Amanda Sarazzi. vai chegar lá em aproximadamente quando? Eu não sei. Eu sei que ela já me mandou algumas demonstrações, que a gente chama. Sei, ela chama de pitch. Alguns capítulos traduzidos. E você achou que ficou bom, que ficou Eu fiel? acho que está indo bem, eu acho que está indo bem. Quer dizer, muita coisa ela me pergunta, porque assim, a linguagem de Primavera nos Ossos, ela mistura uma coisa muito, uma linguagem muito intimista da personagem, mas para não ficar muito tedioso, eu coloquei parágrafos muito curtos, alguns só de uma frase, justamente para dar um ritmo, né? Porque tem passagens assim muito dolorosas, quando ela vai contar para o ex-marido, que se torna depois o melhor amigo dela, ela vai contar que ela foi estuprada, vai contar que ela se vingou dos estupradores, ele fica estupefato, lógico. E então eu intercalei momentos assim de digressões dele também, tem uma parte dele, e diálogos, em que esses diálogos revelam muitas coisas, muitas ações, para dar esse ritmo mais veloz ao livro. Você falou que o osso, a gente não sente dor nos ossos. Eu estou imaginando todas as pessoas aqui com osteoporose te assistindo. Bom, então não sei, eu sei que Não devem estar muito felizes. vários médicos dizem para mim que a dor é nos nervos, no músculo, e Não, é não verdade. nos ossos especificamente. Acho que a osteoporose acontece por um enfraquecimento, né, dos ossos. E uma quebra também. Falta de cálcio, essas coisas. Fratura, Mas acho que a piada serve. Depois dos ossos, da primavera dos ossos, quem veio? Depois de Primavera nos Ossos, eu publiquei um livro de contos. Eu estou pulando aqui todas as antologias, porque, como são antologias. Antologias são meio que concursos que você enviou seus contos e eles foram publicados naqueles livros, né? Não. Não? Essas antologias são pessoas que resolvem fazer antologias temáticas. Por exemplo, eu saí numa antologia da Record, deixa eu pegar ela aqui, organizada por Luiz Rufato. Luiz Rufato, autor paulista, essa aqui. Qual é o tema? Naquela época, que é 2004, as mulheres que estavam fazendo literatura. Aí ele pegou 25 mulheres, e eu estou entre elas. Então, cada uma com um conto. Ele selecionou por autoras que escreviam contos, porque tinha autoras que só tinham romance, autoras que escreviam contos e autoras que, de alguma forma, ali estavam aparecendo. E a temática podia ser livre, conto sobre o que quisesse. Então, tem aqui tem Simone Campos, Clara Verbuck, Lucy Collin, Mara Coradello, Cecília Costa, Lívia Garcia Rosa, Índigo, Tatiana Salen Leve, Adriana Lisboa, Ana Paula Maia, Cíntia Moscovitch, tem um bocado de E não tem autores. um tema que perpassa todos esses contos, cada uma falou do que Não, quis. o que perpassa é todas sermos mulheres e estarmos publicando, aparecendo em jornais, revistas, enfim, publicando naquele momento em que ele naquele fechou. momento eram mulheres de verdade, né? Como assim? Porque hoje em dia qualquer um pode ser mulher, né? Não. Eu acho que não tinha Eram ainda. todas mulheres de verdade. Não tinha ainda essa ideia de trans, não. Quer dizer, já devia ter, mas não assim. Não nesse livro. Que pudesse. Essa aqui também é uma antologia. Agora aqui já foi um projeto de uma editora chamada Geração Editorial,
e que escolheu 50... aqui já foi naquela coisa de erotismo e tal, e aí sim, tinha que ter uma temática, foi organizada por Rinaldo de Fernandes, escritor e professor paraibano, da Federal da Paraíba, e aí sim, tinha que ter erotismo. Aí cada uma publicava 3 contos. Então, Na onda do filme. O nome é 50 Versões de Amor e Prazer. Então, são antologias desse tipo. Essa aqui, por exemplo, é muito As legal, antologias porque são essa fáceis antologia... de comprar hoje? São. Record de Geração Editorial é muito fácil. A Record, na verdade, durante um tempo, né? continua achando. Eles não deixam faltar livros assim, não. Eles reimprimem. Durante um tempo, eu ia, às vezes, fazer lançamento no interior e, de repente, aparecia lá. Eu digo, gente, quem está falando que eu estou aqui para estar esse livro, para alguém comprar e eu autografar? Mas uma grande editora, né? Sempre tem muita circulação. E a Geração Editorial também. Acho que compra fácil. Esse aqui, não. Esse aqui é uma editora estrangeira, alemã, chamado Verlag Letretage. Ele foi uma organização feita por Marlene Eckel. Foi naquele período que o Brasil foi homenageado pela Feira Literária de Frankfurt. E aí vários autores foram, e essa tradutora escolheu um conto meu, traduzir. Ela pediu que eu mandasse alguns contos. E aí eu mandei. Ela traduziu na época era inédito, depois eu publiquei em outro livro de contos, que se chama Não se esqueça de pisar firme no coração do mundo, é um título grande. E ela escolheu alguns autores brasileiros, entre eles eu, Tessia Montenegro está aqui, Antônio Chechnesky, Chico Matoso, Vanessa enfim, tem um bocado de autores brasileiros aqui. E aí você tem o conto, só a versão em alemão. Quando a gente foi para essa feira de Frankfurt, João também tinha sido traduzido por outra editora, e a gente decidiu ir. Na época, o governo brasileiro estava levando um monte de autores, e o governo baiano também estava patrocinando. Mas eu não podia concorrer pela Bahia, porque eu sou funcionária pública. E João também não, porque marido de funcionária pública também não pode concorrer. Aí a gente foi com nossos próprios recursos, mas foi muito bacana. Ficamos em Frankfurt, que é um lugar relativamente barato. Foi uma experiência excelente. E essa também é uma antologia que eu acho que não encontra fácil. Tinha algum tempo perpassando esses contos aí? Não, era o interesse da própria tradutora. Ela só colocou autores que ela leu e gostou. Foi um projeto dela. Ela fez tudo e apresentou à editora, e a editora decidiu publicar. Também não é bilíngue. Eles leram lá, eles fizeram, paralelo à feira literária, eles fizeram um evento onde um ator lia trechos de contos dos escritores brasileiros que foram pessoalmente. Então, ele fazia uma espécie de dramatização. Né? E eu fiquei muito assustada que as pessoas começaram a rir demais do meu conto. E eu fiquei assustada porque é um conto trágico. É um conto em que uma pessoa já adulta vai se lembrando da infância dela. Essa pessoa é um rapaz que tem a fixação de que ele é a pessoa mais feia do mundo. E ele começa se lembrando, né, é intercalado, é dia do aniversário dele, e ele passeando na orla de Aracaju, vai se lembrando das coisas da infância dele. E traz à tona um trauma muito difícil, que foi quando o pai dele o induziu que ele fizesse eutanásia no pai, sem ele saber, ele era uma criança.
Então tem todo esse trauma, é um conto muito difícil. E as pessoas rindo, eu fiquei muito incomodada com isso. Falei, meu Deus, o que será que... Mas será que na tradução isso não tomou um ar de comédia, de repente? Não Pode foi um ser problema? nas passagens que ele fala que ele é feio, né? Que ele é muito feio, que o pai dele também era muito feio. Talvez as pessoas riem disso. João Filho acha que está tudo certo, que o conto é irônico e que era a receptividade da plateia. Ele estava lá comigo. Mas eu fiquei um pouco assustada. Eu falei, rapaz, será que é uma boa esse negócio de ser traduzido? Porque você não sabe nada. Eu não sei nada de alemão, nada. E, de repente, a ideia que ele passou para o público foi, de repente, uma comédia. Ou do autor, né? Mas o ator muito bom. Então, não sei. Eu estou chutando aqui. Mas, ou os alemães são extremamente sádicos, ou eles entenderam como comédia. Fiquei pensando tudo isso, mas não cheguei a nenhum denominador. Só sei que eu fiquei... Gente, o que é que... Tinha uma senhora perto de mim que ela jogava a cabeça para trás. E eu estava para perguntar, o que a senhora está rindo? Do quê? Não é para rir, esse conto é para chorar. Mas, enfim, essa foi a antologia. E aí, nesse livro aqui, Chuva Secreta, que veio depois de Primavera nos Ossos, é um livro de contos, são 9 contos aqui, todos eles costurados por essa questão da chuva. Em função da chuva, a chuva veio, a chuva está vindo, a chuva acabou de cair, as pessoas olhando a chuva, tomando chuva, elas se lembram de algum episódio forte de suas vidas. São pessoas todas no mesmo lugar, não, vendo a chuva, e aí cada uma tem uma reação? Não. São contos de momentos diferentes, protagonistas diferentes. Ele começa com lugares diferentes. Lugares diferentes também. Tá. Aí tem de tudo. Tem uma leitora, uma leitora que não tem mais nenhum livro para ela ler. E a chuva está caindo lá fora, é um excelente dia para ler. E ela está procurando livros na estante, não tem, ela vai repetir os livros de Cortázar que ela gosta. Tem uma escritora dramaturga que perde a melhor amiga, que também era dramaturga, e aí, vendo a chuva, recebe a tarefa do marido da amiga para que ela reúna todas as melhores obras da amiga para serem publicadas. Ela tem um problema muito sério, porque a amiga era contra a obra póstuma. Então, ela vai relembrando a amizade, e se vale a pena ou não. Essa questão ética, né? Uhum. Você publica ou não uma coisa de alguém que já faleceu e que não queria ser publicado. Aí tem também uma tragédia de um familiar que se passa em São Paulo, mas tudo costurado por essa questão da chuva. A chuva, eu sou de Bom Jesus da Lapa, e a chuva é um momento assim, como é uma cidade que não chove muito, chove assim, é uma alegria muito grande, né? Porque se sabe que as coisas vão dar certo, as plantações vão dar certo, etc. Então, a chuva é sempre um acontecimento em Bom Jesus da Lapa. E na minha cabeça sempre ficou isso. Eu vim morar numa cidade que chove muito, Salvador, mas cuja população detesta a chuva. Então, o soteropolitano pragueja, xinga, detesta que chove. A cidade também tem vários problemas quando chove. Do carnaval, né? Exatamente, do carnaval, da praia, mas chove muito. Eu acho que se isso for divulgado, vai diminuir o turismo de Salvador. Por isso que não é muito divulgado. Eu acho que é a capital nordestina onde mais chove. Tem um volume de pluviométrico aí altíssimo. Mas a chuva sempre me deu essa ideia de interiorização. Então, quando eu terminei a seleção de contos para esse livro, eu sabia que eles tinham algo em comum, que era esse processo de uma coisa externa, a chuva, um fenômeno da natureza, trazer um processo interno, de reflexão, de flashback, enfim, o personagem era sempre obrigado, por uma questão de que está chovendo lá fora, a pensar, refletir sobre alguma coisa.
E aí não tinha um título para dar. João Filho falou chuva secreta, porque todos eles estão, de alguma forma, afetados pela chuva e trazem à tona questões muito íntimas, né, deles. Então, esse é o meu livro de contos lançados depois. E nele tem um conto que ganhou o prêmio Luiz Vilela, lá de Minas Gerais, que era um prêmio muito bom, infelizmente acabou. Era um prêmio que premiava conto avulso. O conto tinha que ter no máximo 20 laudas. E tema livre, mas no máximo 20 laudas e ser inédito. E dava, na época, era R$ 5.000 para o primeiro lugar. E eu ganhei esse concurso em 2010. Mas 2000, o livro é de 2011. 2011. Aí, só com esse conto, que se chama Felicidade Não Se Conta. É uma brincadeira com aquele filme Felicidade Não Se Compra. Felicidade não se conta, porque o personagem está muito bem, vive bem com o amor da vida dele, mas vive sempre uma coisa faltando, sempre uma tristeza. E ele está ficando cego também, o personagem principal. Bom, então Felicidade Não Se Conta ganhou esse prêmio e ficou lá, sem ter onde ser publicado. Aí, quando eu organizei o livro, em 2013, eu coloquei esse conto e coloquei também esse outro que Marlene que eu traduziu, que é o Não Se Esqueça de Pisar Firme no Coração do Mundo. Então, é um livro que não foi premiado, mas ele tem 2 textos. De certa forma, sim, o da eutanásia foi escolhido entre não sei quantos autores que ela leu, eu considero, né, uma espécie de prêmio, e o Felicidade Não Se Conta, que foi premiado no Luiz Vilela. Depois disso, é que eu lanço, em 2016, o Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, que é esse aqui, com essa capa de Bom Jesus da Lapa, aqui é a torre de Bom Jesus da Lapa, aqui. É porque é o contrário lá. Que tem esse santuário belíssimo, todo construído em rochas escuras, azuladas, responsável por uma das romarias mais conhecidas do Brasil, que é a Romaria do Bom Jesus. Acontece em agosto, de 1º a 6 de agosto. E esse é o Mal Não Tem Asas, que eu já falei. Também. O Não Se Vai Sozinho ao Paraíso está aqui na Amazon. Ele não está avaliado ainda, não sei porquê, mas está aqui, 584 páginas, da Mondrongo, né? Mas você compra na editora Mondrongo também. Pode jogar a editora Mondrongo, que vai ter tanto o Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, quanto o Mal Não Tem Asas, quanto esse Elefante Submerso, que é meu último livro, que é um livro de contos. É uma antologia. Também é vendido pela Mondrongo. E o Chuva Secreta está aqui também. O Chuva Secreta está bem avaliado. Tem 3 avaliações, mas são positivas. Ah, que bom. Eu nem sabia disso. Na Amazon. Depois eu vou entrar aí para ver essas coisas todas. Tá aqui, alguém falou que você é um dos grandes talentos da literatura baiana. Mas não tem... Nenhum dos dois tem edição eletrônica, né? E-book. Não, não tem. Olha, eu sou bem... Como é que eu posso dizer? Prefere fraca. O papel? Eu sou meio fraca para essas coisas, sabe? Recentemente, que eu digo assim, há uns 2 anos, João Filho me convenceu a investir mais no Instagram. Mas esse investimento fica assim, uma coisa quando eu estou com algum tempo, sabe? Eu ia jogar fora meus diários, que eu escrevo diário desde criança, assim, desde eu aprendi a escrever. Eu não sabia que era diários, eu escrevia cartas, às vezes viajava com meus pais, olhava uma casa que eu achava bonita, eu tinha o hábito de imaginar quem morava naquela casa. Aí eu escrevia para cada pessoa que morava naquela casa, e a pessoa me respondia, tudo eu fazendo, fingindo que eu era outra pessoa. E isso já eram personagens, mas eu não sabia disso com 10, 11 anos de idade.
Então, eu escrevo, e depois eu passei ao hábito de pegar todos os cadernos que não tinham utilidade, que não estavam sendo usados, e escrever anotações sobre o que estava acontecendo. Com isso, na verdade, eu já estava escrevendo diário, só que eu não tinha consciência disso. Com o tempo, como eu moro, infelizmente ou felizmente, moro em lugares muito úmidos, sobretudo Salvador, que é uma cidade extremamente úmida, esses diários começaram a ficar mofados, e eu tenho rinite alérgica. Então, eu ia jogar tudo fora. Aí falei, pode ser que tenham passagens. Na hora que eu ia jogar fora, eu peguei um e folheei. E aí tinha passagens assim que não são acontecimentos, são ideias de contos, são ideias de, por exemplo, um diálogo entre uma manicure e a irmã dela, que aconteceu num salão, super engraçado, que eu anotei. Eu falei, mas isso pode dar um conto. Aí eu acho que eu vou digitar essas coisas. Aí João falou, você deveria digitar tudo antes de jogar fora. E depois você faz essa seleção. Aí eu disse, pode ser. Aí comecei a fazer isso, né? Botava uma máscarazinha e digitava para aproveitar. Aí eu tive, citada também por João Filho, publicar algumas coisas no Instagram, porque não publicava nada, ficava lá aquele Instagram. Ele falou, por que você não publica algumas coisas? Tem partes aí desse diário que parecem crônicas. Por que você não publica? Sobre viagens. As pessoas gostam de ler sobre viagem. Aí eu publiquei, foi uma surpresa, porque as pessoas que nunca interagiram comigo, que eu nunca... gostei, nossa, gostei demais, nossa, me deu dicas de livro, nossa, me deu dica de viagem, nossa, nunca tinha pensado dessa forma sobre essa cidade. Então eu comecei a recortar, selecionar, porque o Instagram é um lugar muito, muito curto para você publicar, não é muito favorável à literatura, eu acho. Então, comecei a recortar passagens, esconder, às vezes, a identidade das pessoas, né, a depender, porque muita gente saiu da minha vida, algumas por questões políticas, então, eu, para não identificá-las, boto nome de flores, ou então boto, como é que eu posso dizer, siglas. Mas siglas, mesmo assim, pode identificar, né? Porque é sigla do nome da pessoa. Então, passei a botar nome de flores. E aí veio essa ideia de publicar os diários. Eu estou maturando essa ideia atualmente. Então, eu estou escrevendo Os Irrealistas, que é a continuação da trilogia do livro real, para fechar, acabar de vez com isso. E estou também selecionando contos, selecionando os diários para publicar, que é um processo difícil, porque quando você vai ler seus diários, não é um personagem, sou eu. Assim. E aí, muita coisa você descobre que você tinha esquecido de você, e outras coisas você percebe o quanto você mudou. Gente, eu não acredito que eu fazia isso, que eu pensava assim, que eu era assim. Outras coisas você percebe uma constância, assim, uma unidade, vamos dizer assim. E tem sido um processo de descoberta de mim mesma. E muitas vezes eu fico pensando se eu quero publicar isso. Se vale a pena publicar isso. Mas, enfim, eu já estou assim num processo já bem avançado, já tem vários arquivos digitados, e agora eu estou selecionando, dentro de todos esses arquivos digitados, eu já levantei de 90 a 2024. Porque eu continuo viva e continuo escrevendo, né? Tem esse problema. Bota o João para digitar também, né? Eu sempre escrevi à mão. Que eu acho Bota o que João para digitar, deixa ele fazer alguma coisa. João não faz Olha, nada. você está brincando, mas João digita super bem, sabia? Ele é daquele grupo que fez datilografia mesmo, curso de datilografia. Então, ele, ao contrário de mim, ele digita com todos os dedos. Rapidíssimo. Assim. E não olha o teclado, bota coisa aqui. Deixa eu não, eu digito com 4 dedos apenas. Eu digito com 2. Deixa eu te falar um negócio.
quando eu digito o seu nome na Mondrongo, vem 3 livros seus, mas vem, além dos seus 3 livros, vem o Cacau Inventado do Vladimir Saldanha, porque tem uma crônica sua nesse Cacau Sim, Inventado, não é isso? sim. Uma crônica Esse Cacau é meio que reinventado, né? Porque é uma Diário reedição. de Ilhéus. É uma reedição do livro dele. Uhum. E pronto, esse diário de Ilhéus é um pedaço do meu diário. Ele queria que eu escrevesse algo, só que ele não queria um pós-fácil, que já tinha. Ele não queria um prefácio, porque já tinha. Ele queria tipo um testemunho desse, porque nós viajamos juntos. E foi lá que ele teve essa ideia de escrever o livro Cacau Inventado. Então ele queria assim como é que eu posso dizer? Um depoimento. Eu falei, ó, não serve para mim, serve uma parte do diário que fala disso, ele serve. Aí eu mandei. Ele adorou e aí foi publicado lá. Na Então, íntegra, no caso. é meio que O um diário. bônus no livro dele, né? O diário. Exatamente. E fora aí, só vai ter mesmo no Instagram. Aí no Instagram tem vários, só que assim, tudo recortes, né? Porque o Instagram porque todo mundo sabe que no Instagram não é possível publicar um texto longo, né? Sim. Você está produzindo alguma coisa assim inédita, algum conto, um romance em vista? Esse e os irrealistas. Os Esses, realistas, você falou dos realistas, os conclusão, irrealistas. É que a é a conclusão conclusão da trilogia. trilogia do livro real, cujo primeiro volume é Não se vai sozinho ao paraíso, o segundo, O Mal Não Tem Asas, e o terceiro é Os Irrealistas, que só tem 200 páginas. Então, está bem pouquinho. Ainda não cheguei onde eu queria, então não sei quando ele será publicado. Não tem E previsão. fazendo a seleção desse diário. Devo dizer que fazer seleção, para mim, implica também em rever, né? Então, tem muitas passagens do diário que está assim meio anotações muito breves e que aí quando eu vejo eu lembro, a memória vem, aí eu detalho mais às vezes e às vezes não, né? Às vezes só é uma correção mesmo, que não estava sendo clara o que eu estava falando e aí eu acrescento alguma coisa. Esses destaques do Instagram são contos seus, são textos, alguma coisa assim? Eu não cliquei aqui ainda. Não sei, só olhando. Cite aí qualquer um. Ah, não, tem livrão em todos os sentidos. Você está falando, deve ser algum livro seu, e está falando Deve aqui ser a propaganda da época de lançamento dos do livros, Mal né? Não Tem Asas, né? Do Que Mal foi Não na Tem Asas. época. Tem a propaganda aqui do Mal Não Tem Asas, da mentoria do João. Você mesma não ministra curso nenhum. Não, eu sou professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, ministro as disciplinas de literatura portuguesa e na pós-graduação, disciplina de literatura comparada. Eu não posso ter outra atividade. Eu sou dedicação exclusiva da universidade, só quando eu me aposentar. Ou se eu pedir quebra de dedicação exclusiva. Pergunta bem idiota, o que ensina a literatura comparada? Normalmente Não sei. ela é desenvolvida em cima de um processo dialogal entre dois autores, né? Podem ter mais autores, mas geralmente a gente faz com dois para não deixar, às vezes, não deixar de falar dos dois. Autores que dialogam entre si, autores que retomam questões entre si. Ela começou num processo mais assim de influência, autores que eram influenciados por outros autores. E, obviamente, como nós recebemos essa herança cultural chamada literatura, a arte que veio da Europa, naturalmente, os primeiros estudos de comparados eram sobre
autores brasileiros que sofreram influência de autores europeus. Mas, com o tempo, ela foi atravessada por uma série de, vamos dizer assim, revisões, sobretudo pelos estudos culturais, e caiu por terra essa ideia de ficar procurando quem originou o quê, quem influenciou o quê. Então, se trabalha mais a partir de diálogos entre autores. Por exemplo, a última disciplina que eu dei, nós trabalhamos com o tema do duplo na literatura. Então, os autores escolhidos, Jorge Luiz Borges, com aquele Conto Outro, Caio Fernando Abreu, com um conto chamado Inimigo Secreto, e Adelice Souza, uma autora baiana, com um conto chamado Caramujos Zumbis. Todos esses, mas é óbvio que durante a disciplina esses eram os contos analisados. É uma disciplina pequena, de 15 horas. Obviamente que, para falar do duplo, a gente fala de Gilgamesh, que é o primeiro mais famoso duplo da história mundial, né? Uhum. Que é aquele processo que Gilgamesh descobre Ekdum, um ser igual a ele, né? Uhum. Com a mesma força dele, igual a ele e tal. Então, eles, a princípio, eram inimigos, depois se tornam amigos. Então, a gente trabalha o Médico e o Monstro, de Stevenson, que é um super conhecido, um dos mais frutíferos, que originou uma série de textos, que é o de Dostoiévski, que é um pouco antes até. Ele sai como sósia, mas também sai também como duplo no Brasil. Depende da tradução. História de um funcionário público, né, que é surpreendido por uma pessoa igualzinha a ele, trabalhando, ocupando as funções dele. Então, ele tem essa... Então, a gente trabalha fazendo a comparação, como cada autor aborda esse tema do duplo, que já é uma questão, vamos dizer assim, um arquétipo bem problemático e já antigo na condição humana, né? Está na Bíblia, Esaú e Jacó, enfim. A gente vai passando por essas... vai depender muito do recorde do professor, mas literatura comparada, basicamente, ela parte da premissa de uma intertextualidade, um diálogo entre textos. E você, convivendo com o João Filho, nunca se aventurou em poesia, em escrever poesia, nada disso? Eu não tenho talento para poesia. Já me aventurei, eu tenho tentativas assim na adolescência. Nos diários aparecem esses poemas, tudo muito chato, uma coisa bem, sabe, assim, uma melancolia, uma tristeza. Eu nem sei quem era que eu amava tanto, assim, que aparece nesses... Porque não bota nem o nome da pessoa. Você isso, você aquilo, mas não presta, não. Em termos de poesia, eu não aconselho ninguém a ler, não. Não presta, ou você está jogando uma expectativa lá em cima, de repente, conviver com o João e está se comparando com alguém que é muito acima da média? Não, falta algo que eu chamo de forma nos textos poéticos que eu escrevi até hoje. Então, quando eu era adolescente, eu escrevi muito poesia. Inclusive, num jornalzinho de Bom Jesus da Lapa, que era um jornal chamado O Mandacaru, a gente brincava que era um jornal que não dá sombra nem encosto. De fato, o Mandacaru sempre pode encostar nele. Eu publiquei alguns poemas nesse jornal. Era um grupo. Eu era mais jovem do grupo, e o pessoal gostava muito das bobajadas que eu escrevia. Tem edições dedicadas só a meus poemas lá. Mas se você ler, você vai ver que falta uma forma, falta uma... ele não se realiza enquanto poesia, enquanto poema. Pode até ser poético, mas não se realiza enquanto poema. Eu sou professora de lírica, então eu não me engano comigo mesmo. Eu dou lírica portuguesa também na universidade.
mas hoje você não tenta nada, vou fazer um poema aqui, vou fazer alguma coisa. Não, só se tiver, assim, uma motivação. Por exemplo, nesse livro Mal Não Tem Asas, tem um rapaz que se chama Daniel Maranhão, que é um personagem poeta. Então, aparecem alguns poeminhas dele aqui, para dar uma verossimilhança, para dar um acabamento ao poeta, o leitor poder conhecer. Mas é sempre nesse sentido, não é com a intenção mesmo de publicar poesia, não. Entendi. É mais para ser uma ilustração, mas não esperem que seja uma grande poesia, só mostrar o trabalho do personagem, assim, só aprofundar o Exatamente. personagem. Tá certo. E aquele livro, O Sol que a Chuva Apagou, é um trecho da Legião. Você pensou muito na Legião para escrever o livro? A Legião foi importante para você de alguma forma? Não, a banda Legião Urbana eu gostei muito, eu era fã desses fãs chatos de colecionar um monte de coisa, fitas inéditas, tudo isso. Sofri muito quando o Renato Russo morreu. Mas isso é lá para os meus 20 anos. Com o passar do tempo, eu continuo gostando, acho as músicas muito bonitas, mas não tenho mais a obsessão que eu tinha quando era mais jovem. Eu era obcecada por Morrissey e Renato Russo. Minha tese de doutorado, inclusive, é sobre o amor nas letras de Renato Russo e nos contos de Caio Fernando Abreu. O mito do amor, né? Como eles ficam trabalhando essa ideia do mito do amor na cultura, na contemporaneidade. O Sol que a Chuva Apagou é porque a letra Giz, essa música Giz, sai com essa... Eu rabisco o sol que a chuva apagou. Ela traz essa ideia de uma pessoa que acabou um relacionamento e está voltando a apaixonar, a se interessar por outra pessoa. E ela tem uma coisa assim muito positiva. Então eu peguei porque eu acho que essa novela é positiva. Apesar de toda a infelicidade que esse personagem chama Tiago passou, o baixista, ele está voltando a se encantar com a vida. Ele era depressivo, né? Ele é depressivo. Voltando a gostar das coisas, voltando a se dedicar a algo que ele gosta muito, que é a música. Ele ficou um tempo sem tocar. Então, eu acho que o título casou muito bem. É um título bonito, né? Essa música é muito bonitinha. O próprio Renato Russo disse que era a preferida dele. Tá? Por causa da infância dele, eu lembro disso. E pelo menos o segundo título dos que você apresentou é um dos dois títulos que, de alguma forma, remete à chuva, não? É verdade. Você tem Chuva é uma coisa que entra muito. Eu gosto imensamente da chuva. João também. Nós somos aquele casal que fica assim, fim de semana inteiro, escrevendo ele lá na cadeira dele, eu aqui na minha. De repente, um olha para o outro e fala assim: vamos fazer um café. Vamos almoçar fora? Não, não vamos almoçar fora, não. Tem que sair, botar roupa. Vamos ficar aqui mesmo. E quando está chovendo, então, é uma delícia, porque a gente fica vendo a chuva cair aqui da janela e escrevendo. Tá certo. Deixa eu passar. Não sei se você já viu a entrevista que eu fiz com o João. Sim. E aí, e com outras pessoas, né? Que eu faço sempre pergunta, eu termino com perguntas mais ou menos padrão. Que é o seguinte, deixa eu começar. Qual é a primeira lembrança que você tem relacionada a livro? Eu e minha irmã perturbando as visitas para lerem para a gente. Porque minha irmã ela tem a diferença muito pequena, quase um ano de diferença para mim, comigo. Então, assim, por volta de
eu tendo 3, ela 4, a gente não sabia ler. E meus pais tinham muitos livros infantis. Eram aqueles livros bonitos, de capa dura, e não podia pegar. Só eles pegavam para ler para a gente. Quando tinha visita, a gente pedia a visita para pegar. A gente meio que seduzia assim, olha, venha ver essa estante, não sei o quê. Aí a visita ia lá e a gente, olha esse livro, ou leia para mim. É a lembrança mais antiga que eu tenho. E também uma memória de textos que eu achava que cantavam. A pessoa lia e eu tinha a sensação que cantava. Depois que eu vinha a perceber que vinha a aprender na escola que são rimas. Mas eu achava que estava cantando, porque ficava repetindo o final, né? Obviamente, criança não guarda tudo, mas era isso, eram rimas. E essa atividade literária é incentivada por alguém da sua família, de alguma forma? Olha, eu não tenho nenhuma queixa a respeito disso. Meus pais sempre me incentivaram muito. Lei dos pais. Meu pai, quando me viu escrevendo à mão e procurando uma máquina emprestada para datilografar e mandar para esse jornalzinho Mandacaru, ele imediatamente arranjou uma máquina de escrever e me deu para que eu tivesse minha própria máquina de escrever. Logo que começou a sair coisas minhas do jornal, esse primeiro livro que eu falei, Urbanos, ele saiu em muitos jornais, minha fotona lá estampada, resenha, entrevistas, eles recortavam e colocavam na parede, fizeram um mural, colocaram na parede da farmácia, que meus pais tinham uma farmácia no interior da Bahia, fechou há alguns meses, mas essa farmácia era um ponto de encontro de muita gente, meu Jesus da lá. Então, eles fizeram esse mural e sempre assim, sempre me deram muita força, sempre, qualquer coisa assim, que sai no jornal, ou qualquer prêmio, é muito comemorado, meus irmãos também. Se puderem, vêm para o lançamento. Sempre tem gente da minha família, quando meus pais não podem vir. Eu não tenho queixa sobre isso. Tem gente que diz, santo de casa não faz milagre. E eles leem, né? Às vezes eu fico meio constrangida, assim, que meu pai lê minhas loucuras. Tem uns personagens completamente malucos. Eu fico pensando, meu Deus, o que meu pai pensou desse personagem? Mas a gente não pode ser assim, né? Na hora que está escrevendo, eu penso isso, mas na hora que está escrevendo, some tudo, sabe? Sei. Tudo desaparece. Você entra naquele personagem ali. Por isso que é preciso depois revisar, porque a tendência é você, pelo menos no meu caso, né? A tendência é você entrar na pele daquele personagem e esquecer o entorno. E você, qual é o livro que te convenceu que ler era uma coisa boa? Que era uma atividade prazerosa? Poxa, eu não vou saber responder essa pergunta. Eu acho que quando eu aprendi a ler, eu tinha uma obsessão por algumas histórias, que nem era mais assim da minha idade. Por exemplo, eu me lembro com 9 anos de idade, com uma obsessão com a Sereiazinha, de Anderson. Eu copiava toda a parte que eu gostava, e as que eu não gostava, eu mudava. Então, eu mudava de cenas. E aí, um dia, uma professora minha viu o caderno ali todo escrito e falou, o que é isso? Aí eu expliquei para ela, morrendo de medo que ela ia mandar uma reclamação para minha mãe. Aí ela disse assim, mas por que você fica escrevendo essa parte? Eu falei, porque é a história, e aqui eu estou mudando, eu mudava a caneta, o lápis, mudava a cor do lápis, para eu saber que aquela parte ali não existia, eu que estava botando. Aí ela dizia, não, comece aí de onde você não gostou, comece a sua história mesmo, esqueça a história que já existe. Aí eu falei, mas aí vai ser uma história que não existe. Ela falou, não, mas todas as histórias um dia não existiram, alguém escreveu.
E eu nem me tocava disso, né? Acho que criança não pensa nessas coisas, autor, quem escreveu história, a gente nem olha. Eu acho que eu nem olhava o nome na capa do livro. Eu me lembro que foi um dia muito importante, que eu me lembro do sol de Bom Jesus da Lapa na minha cabeça e eu voltando para casa com essa ideia. As histórias não existem. As pessoas escrevem. As pessoas escrevem. As histórias não existem. Assim, aquilo. Eu acho que foi ali que eu comecei a ter uma consciência de escrita. Então, eu colocaria esse livro, A Cerezinha. E o livro que te marcou mais? Que você leu Na minha vida toda, acho que sim, isso. acho que A Montanha Mágica. Porque é o livro que eu queria ter escrito. Do Thomas Mann, né? Thomas Mann, eu tenho paixão por esses livros imensos e tal. Eu tenho um amigo que diz que, Alex, o seu próximo livro vai ter 800 páginas, porque ele ficou assustado com O Mal Não Tem Asas, desculpa, seria o meu celular. O Mal Não Tem Asas tem 559 páginas. Esse é o toque do meu celular, viu? É Roberto Carlos. Jesus. Antes era R.E.M., agora é Roberto Carlos. Vai mudando. Você deu para ouvir aí, não? Deu. Não, meu tocou aqui também. Você é uma pessoa que quer muito falar comigo, pelo visto. Mas eu não vou atender. Eu vou xingar o João aqui para ele parar de ligar. Não é ele, não. Ele está numa live. Não, eu vi aqui que ele está na live. Mas a gente, de qualquer maneira, a gente xinga ele, não tem problema. Você está com abuso com meu marido. É um esporte. Não, eu estou percebendo, eu estou percebendo. A gente tem figurinha no nosso grupo, né, para mexer com ele. É crime ser baiano, coisa do tipo. Uma xenofobia, né? Você sabe que hoje em dia a gente pode processar as pessoas, né? Pode, por xenofobia. O nome do tempo é processo. E então você voltou com isso para casa e o que mais te marcou foi o Thomas Mann, A Montanha Mágica do Thomas Mann. Eu acredito que sim. Se bem que tem livros assim, por exemplo, Os Moedeiros Falsos de André Gide, para mim é um livro singular. Aquele processo de reflexão sobre o próprio ato de escrever me marcou muito. E o que é narrar, né? É uma conversa que ele tem com o leitor. Eu acho que para um leitor comum pode ser chato, mas para um escritor, para mim, foi fundamental. Então, Os Moedeiros Falsos de André Gide também é um livro. E se você decorda aqui, eu vou começar falando um monte de livros que marcaram minha vida. Normal. Como é que você vê para as crianças hoje? Elas precisam de um empurrãozinho para ler, talvez mais do que precisavam no tempo da minha infância e da sua. Qual seria a estratégia que você sugere ou que você adota para aproximar crianças de livros hoje, tendo em vista até mesmo que existe concorrência de videogames e tablets e coisas do tipo? Eu não tenho nenhuma criança, infelizmente Deus não me deu esse dom de ser mãe, mas eu tenho muitos sobrinhos. Normalmente eu dou sempre presente, sempre que eu posso, o presente é livro. A não ser uns sobrinhos muito assim, independentes, que já vêm dizendo, tia, eu quero ganhar isso. Eu sou madrinha de uma sobrinha, por exemplo, e ela já diz logo o que ela quer, presente. Tadinha, porque ela sabe que eu vou dar livro. Aí eu dou o que ela escolheu e um livro. Não escapa do livro. Não tem jeito, não escapa. Mas ela gosta de ler. Bom, a estratégia que eu usaria, não sei se vão achar que eu sou maluca, mas eu usaria retardar o máximo que eu pudesse essa convivência sistemática dia a dia da criança com
os eletrônicos, principalmente desenhos, filmes, enfim, celular. Por quê? Por que isso? Essa convivência faz com que a criança não tenha nem paciência, nem abertura para a leitura, pelo fato de que a literatura é uma arte que precisa de uma cocriação. Essa palavra é horrorosa, mas uma coautoria. Eu preciso que você também jogue sua imaginação, empreste sua imaginação também para o escritor. O escritor vai fazer uma escolha de palavras, uma seleção de palavras, mas as imagens que essas palavras evocam precisam do leitor, precisa do conhecimento dele, precisa que ele esteja aberto à coparticipação nessa leitura. Porque eu digo, uma pessoa, sei lá, vou abrir aqui, deixa eu ver aqui. Ele está falando aqui, não, quero uma coisa imagética, não é a gente conversando. Por exemplo, ele diz assim, fumamos lado a lado, ele estica a mão, alisa minha barba. Eu tenho na minha imaginação como é o personagem Juliano Borelli, e tenho na minha imaginação a outra pessoa que está do lado dele, que alisou a barba dele. Mas as pessoas que estão lendo, elas têm milhares de imagens de barba. Elas podem ter milhares de imagens sobre duas pessoas fumando. Eu só dei ali uma orientação, mas quem vai compor essa imagem é o cérebro, é o leitor. E no processo de filmes, de peças de teatro, até peças de teatro, no processo de esses desenhos que as crianças veem tanto, né? Tem criança com 9, 10 meses já vendo. Aquilo ali já está tudo pronto. A criança não precisa imaginar absolutamente nada. Já está pronto a cor da roupa, já está pronto o formato, já está pronto o rosto. Você não tem que fazer nada. É uma forma preguiçosa, vamos dizer assim, de ler o mundo. Você fica vendo as coisas tudo pronto, ouvindo, e não é necessário você criar nada, né? Você não precisa pensar no barulho da chuva, você não precisa nada, já vem ali. Se disser chuva, aí já vem a chuva visualmente e sonoramente para você. Então eu faria isso, talvez isso fizesse com que a criança convivesse mais com a exploração da sua imaginação. Porque a imaginação as pessoas acham que é coisa de sonhadores, de pessoas que, sei lá, de pessoas muito afastadas da realidade, pessoas intimistas, mas, na verdade, a imaginação é a mola mestra do mundo. Tudo, absolutamente tudo que existe foi imaginado. Né? Alguém imaginou botando esse objeto aí, óculos, a pessoa com problema visual enxergaria. Eu estou aqui, estou com lente de contato. Alguém imaginou isso antes, para isso sair da imaginação e virar realidade. Tem todo um processo. Mas tudo vem da imaginação. Então, a literatura ela não tem muito espaço no mundo onde não há espaço para a imaginação. Ela não tem onde... Né? O grande filão dela é estimular essa criatividade individual, que é única. Veja, eu imagino um homem barbado, fumando, conversando com outro, você imagina outro. Cada um nunca vai ser igual. Pode ser próximo, mas nunca vai ser igual. A gente experimenta muito isso quando vê um livro que a gente ama, uma história que a gente gosta, adaptado para o cinema, né? Fatalmente é uma decepção, porque vai ser ali a imaginação de outra pessoa. Do roteirista, ou do roteirista não, do diretor, né? Às vezes do produtor que está bancando, e que diz, vai ser esse autor, não vai ser aquele, vai ser essa autora, ou essa atriz. E aí, fatalmente, você tem uma decepção, você não imaginava aquela pessoa. Eu me lembro quando eu li Grande Sertão Veredas, em Bom Jesus da Lapa, e a minha Diadorim não tem absolutamente nada a ver com a da Rede Globo.
E depois a Rede Globo colocou Bruna Lombardi como Diadorim, e ela atrapalha minhas novas leituras do Guimarães Rosa. Toda vez que eu tenho que reler para trabalhos ou acompanhar alguém que está trabalhando com Grande Sertão Veredas, me vem esse olho verde de Bruna Lombardi e se enfiando no meio de minha Diadorim. Eu fico possessa com isso. Você vê o poder de uma imagem pronta, né? É. Eu faria isso. Não sei se adiantaria. E acho que muita gente diz isso, a convivência com o livro. Porque, na verdade, se você for analisar bem, criança gosta de livro. Quando tinha aquelas grandes livrarias que eles colocavam estrategicamente aquelas mesas, cadeirinhas com um monte de livros, abria alguns estrategicamente para as crianças poderem manusear e os outros ficavam fechados para se os pais quisessem comprar. Você viu uma efervescência, você vai em feiras de livros, as crianças estão tudo lá pegando nos livros, mexendo nos livros. Sim. E depois tem um processo, um abismo aí pelos quais elas passam que param de ler. Aí chegam na adolescência, vão fazer letras, numa estadual pública, e não querem ler. Isso é uma coisa que me choca e me irrita. Eu digo, para que ver fazer letras? Você Sim. vai ter que ter. Basicamente, todos os cursos têm leitura, né? Mas eu acho que no caso de letras, puxa muito para a leitura. E de muitas coisas, não só de literatura, porque a literatura leva para a filosofia, leva para a sociologia, leva para a história, leva para a política, leva para um monte de coisa, e você precisa de todo esse conhecimento para acompanhar, né? Uhum. Uma pessoa que não gosta de ler, eu acho que está no curso errado. Mas como eu não tenho uma chave das vocações das pessoas e das escolhas... Tem algum personagem cuja característica você gostaria de ter? A paciência de algum, a coragem de outro, alguma coisa do tipo? Sabedoria? Olha, eu gostaria de ser Micael, meu personagem. Fora da minha escrita, não me lembro de nenhum assim que eu gostaria exatamente de ser. Tá certo. Obrigado, Alex, por participar daqui do Selmo Cash. Sempre que você quiser voltar, estamos de porta aberta para você, para o João não, mas para você sempre. Eu deixo meu marido na... Como chama? Aquele lugar que antecede a sala? Esqueci. Deixa no calabouço. Ah, bom. Na antessala. Deixa no calabouço, combina mais com ele. Então, sempre que você quiser voltar, estamos de porta aberta para qualquer coisa, inclusive para falar dos Irrealistas, né, que é o seu próximo livro, a gente fala dele. Se Deus quiser, mas tem que terminar. Não, mas vai terminar. É só não pegar o ritmo do João Filho que termina. Tá certo. Eu falei, ele foi defender uma tese agora em São Paulo, eu falei que ele ia na rede, né? Ele foi até São Paulo carregado na rede. Eu falei para o pessoal. Então, é isso. Então, eu e você deve ter visto aqui no fundo a Vitória também, né? Estava o tempo todo aqui com a gente. Eu vi. Eu ia lhe perguntar, sua janela tinha grade, que recentemente... É a varanda, né? É a varanda aqui que a gente... Você mora no térreo, então. Não, eu moro alto, mas tem uma varanda e ela pula da varanda para o meu quarto, está me atacando aqui. Ah, tá. Então, porque nós tivemos recentemente aqui uma coisa trágica, que um gato pulou e faleceu. Sim, já aconteceu aqui no outro prédio que eu morava também. Então, é isso. Obrigado mesmo, Alex.
Obrigada a você. Muito obrigado, um grande abraço e Um grande abraço. também estou disponível para novas Tá bom, entrevistas. muito obrigado. Ok. Tchau, tchau. Tchau. Concluído.